noite. Boa noite. Eu sou a Natasha Pimenta, faço parte do CEP, é o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a casa está me dando nesse momento, né? Deixando as portas abertas sempre para mim. Acho que eu já vim aqui umas 4, 5 vezes, né? Isso para mim é muito importante, contribui muito com a minha evolução, com os meus estudos, né? Com gratidão pela casa me promover esses momentos aqui também, tá? E hoje eu trouxe um tema curioso, como sempre, né? Eu gosto dos temas que são curiosos, que é como ficam os espíritos após o desencarne. É uma curiosidade que as pessoas geralmente me param após as palestras, né? E aí eu vou montando os meus materiais, estudando, muito em cima do que as pessoas me pedem, né? Das curiosidades que as pessoas têm, né? Por isso que geralmente são temas mais polêmicos mesmo que eu falo. E eu trouxe ele em forma de perguntas, né, que as pessoas foram me trazendo também. E a primeira é: quanto tempo demora para o espírito saber que desencarnou? Então, a gente fica se imaginando naquele papel, né, do desencarnado. Como que vai ser? Por isso que a gente tem essas curiosidades, né? Além de que nós queremos saber sobre os nossos entes queridos, né? Sim, é verdade. Que já se foram, né, para outro plano. Uhum. O questionamento é bem comum e muitos se perguntam ainda se quando a pessoa morre, ela vê o seu velório e quanto tempo o espírito demora para acordar. Porém, a resposta para essa questão é: depende. Boa noite. Por quê? Depende. Cada caso é um caso, né? Isso. As experiências, elas são individuais. Depende do estágio letárgico do espírito, né? O estágio de consciência de cada um. Muitas vezes eles entram em um estado de sono ao desencarnar e passam por um período de adaptação e ajuste para um novo estágio. Então, muitos espíritos, eles ficam dormindo mesmo, às vezes por anos. E aí quando a gente fala assim: nossa, mas anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, pode acontecer, né? Então, assim, por quê? Porque aquele espírito, ele não está preparado para aquela experiência, ou ele precisa, enquanto ele está nesse sono profundo, ele está sendo tratado, né? Talvez até por algo que foi o motivo do desencarne dele na Terra, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um câncer, né? E aí a pessoa desencarnou devido à doença, né? Então, quando ela desencarna, ela fica ali um tempo em tratamento, né? É um hospital mesmo, né? No plano espiritual. Então, ela fica ali dormindo 1 mês, 2, 10 ou anos, não se sabe. Por isso que quanto tempo demora para o espírito saber que ele desencarnou, a resposta é: depende. Nós não temos como saber, não existe uma regra, né? Então, como que a gente pode ter acesso a essa informação? São as reuniões mediúnicas, né? Ou se aquele desencarnado fizer algum tipo de contato, mandar uma psicografia, né? Ou ele fazer um contato mesmo com algum conhecido, né, daquela família, né? Então, depende. Mas muitos, eles recobram a consciência rapidamente, né? Então, depende desse estágio de consciência, não são todos, né? E aí, o questionamento do espírito, se ele acompanha o próprio velório, alguns sim, né? A gente vê esses relatos muito em filmes, né, novelas e tal, mas isso pode sim acontecer, né? Pode ser um desejo do espírito mesmo de acompanhar aquela celebração, a despedida, né? Acho que não vai ser meu caso não, viu, gente? Quando eu desencarnar, não quero ver nada, por mim não fazia nem velório, tá? Ai. Sua irmã está te acompanhando, viu? Ela está ouvindo. A minha irmã? Tá. Oi, Natália. A segunda pergunta é: quanto tempo o espírito fica na Terra após a morte? Será que isso acontece? Curioso também, né? Uhum. Após o desencarne, o espírito é atraído para o local que está compatível com a sintonia e a evolução. Então, nós podemos ir para locais muito bons, né? Mas a depender da nossa caminhada aqui, a gente pode, né, ser destinado para locais com energias densas, né? Que são com vibrações assim inferiores, né? Alguns espíritos muito inferiores são direcionados para zonas fora da Terra de baixa evolução moral, enquanto outros, já evoluídos, podem transitar entre os mundos e zonas de moral superior. Olha que incrível isso, né? Você poder conhecer os dois lados, né? Uhum.
Logo, não há o tempo certo para que o espírito perceba que desencarnou e se encontra em sua zona astral de sincronia. Quando acontecem as reuniões mediúnicas, né, nas casas, tem muitos espíritos que eles não têm consciência do que aconteceu, né? Então, quando você vai ouvir o relato daquele espírito, ele fala assim, eu não sei, não estou entendendo que lugar é esse que eu estou, o que está acontecendo, né? Então, tem muitos relatos que são assim. Então, ele talvez está preso mesmo na Terra, naquela casa que ele vivia, ele não entende por que as pessoas não conseguem ouvir ele, nem ver ele, né? Às vezes foi uma catástrofe, por exemplo, aquela enchente do sul, é um exemplo, a pessoa não está preparada para aquilo foi uma coisa muito de repente, né? Um acidente de trânsito, né? Então é muito comum que essas pessoas que têm esses desencarnes assim abruptos, né? Elas possam sim ficar presas e não entenderem o que está acontecendo. Então às vezes fica assim na Terra um período preso ali até entender, né? Tomar consciência, né? E conseguir ajuda para sair daquilo e ir para um outro local, seguir, né, com o que precisa ser feito, né, a sua evolução, os estudos, o trabalho, porque assim, nós precisamos pensar que lá do outro lado é igual aqui, é uma vida normal, você trabalha, você estuda, você ajuda, faz caridade, né, então todo mundo tem o seu trajeto para cumprir, então essa pessoa, aos poucos, ela vai ser encaminhada, né. Posso fazer um comentário? Pode. Sobre o que você falou, tem um livro que chama Esculpindo o Próprio Destino. Esculpindo? Esculpindo o Próprio Destino. E aí ele conta uma história de um político que faleceu e ele estava presente no velório dele. É muito, muito, muito forte, porque ele fala muitas coisas. E aí no desenrolar do livro, não vou contar tudo, porque vai que vocês interessem ler, ele tem uma amante. E a amante tem câncer. E aí, assim, a história é muito envolvente, fala muito sobre, assim, a questão do câncer, né, o que a pessoa passou, né, como que desenvolveu aquilo tudo. Mas quando você falou de estar num velório, eu lembrei, o espírito faleceu, não estava entendendo nada e presenciou todo o processo do falecimento, do velório, das pessoas. E aí o sentimento mais valioso, mais verdadeiro era dessa amante. Nem tanto da família de origem, né? Mas assim, é um livro muito forte, mas muito interessante. E aí fica como dica, sabe? Eu vou anotar, porque depois eu vou esquecer. Na hora do com adeus, certeza. o Richard também fala muito. Na hora do adeus? O Richard. Não. Esse não, ele também Também bem fala dos sobre dois. esses desencarnos, o que acontece cada fase que a pessoa morre e tal. Mas imagina igual esse livro, né, que ela comentou um pouco da história, ele não tinha consciência, então deve ser muito perturbador para aquele espírito, né, não entender que ele desencarnou e tá vendo o velório, o corpo ali, não é? Imagina a cabeça, isso gera, nossa, deve gerar, assim, muita confusão, muito estresse, né, naquele espírito. E ainda mais o que envolve a política, né? Política, O exatamente. clima político que envolve todo aquele processo, né? É verdade. É muito pesado, mas é interessante. Vou querer ler. Outra pergunta curiosa. Quem desencarna lembra da família? É claro, né, gente? Lembra, né? Claro que sim. Nossa, quem dera fosse um botão que a gente pudesse desligar até a gente encontrar aquele ente de novo, né? Tanto nós que ficamos aqui ainda encarnados e os que partem para o outro lado. Porque isso geraria menos sofrimento para os dois lados, mas não é assim, né? Então, quando o espírito ele retoma a consciência, é óbvio que ele lembra de como é que era a vida dele, né? Ele lembra de tudo, né? Da família, né? Dos entes queridos, do trabalho dele, né? O que ele fazia. Então, assim, muitas pessoas que não recebem assim nenhuma comunicação dos familiares vão ficando revoltados com o passar do tempo, né? E aí fala assim, por exemplo, minha mãe me esqueceu, minha mãe tá nem comigo não, nunca me mandou uma carta, nunca entrou em contato comigo, né? A gente escuta isso como se aquele ente ele não estivesse fazendo um contato porque ele não quer, e nem sempre é assim, né? Como se ele nem lembrasse de fato da família, né? Isso não é verdade. Quem morre sente saudades de quem ficou de maneira muito parecida com o sofrimento terreno, aos mais conformados e esclarecidos, porém a saudade é inevitável e o desejo de estar junto ao seio familiar é latente,
principalmente ao se deparar com a dor provocada nos que ficaram. Mas como o próprio conteúdo aqui fala que tem os que são mais esclarecidos, né? Então eles lidam melhor com esse sentimento de saudade, né? De ficar sentindo falta dos familiares que estão encarnados ainda, né? Porque se o nosso ente querido está do outro lado ali, ele pode, quando ele não está conformado, né? Ele pode muito bem nos atrapalhar, assim como nós também podemos atrapalhar eles, né? Sim. E a gente não quer isso. Quem é que quer, por exemplo, prejudicar a própria mãe? A evolução da mãe do outro lado, né? Do irmão, do tio, ninguém quer isso, né? Então a gente precisa internamente trabalhar, porque nós podemos controlar só a gente, né? Então o que eu posso fazer? Cuidar das minhas ações, dos meus pensamentos, só isso. Né? Se o meu ente querido que desencarnou está do outro lado, ele ainda está apegado, né? Não tem muito discernimento, não está muito esclarecido, né? Você não pode controlar isso, você só pode emanar boas energias, fazer as suas orações, né? Mentalizar coisas boas, né? Dizer que você ama muito, mas que você quer que ele continue, né? No progresso dele, que vocês vão se encontrar em algum momento, né? É só isso que a gente pode fazer. Então a gente precisa cuidar de nós, né? O que tem dentro do coração quando a gente perde alguém. Senão a gente vai atrapalhar o outro e, consequentemente, a gente se atrapalha também, né? Já que a gente falou se lembra da família ou não, a próxima pergunta é se sente saudade. Então se lembra. E como? E como, né? E como? Nós sentimos deles Sim. e deles de nós, né? Sim. Quando o espírito parte para outro plano espiritual, nem sempre tem o desejo de partir e também sente saudades dos entes queridos. Alguns desencarnados, inclusive, acabam atrasando o progresso, ao se encontrarem presos no mundo material, inconformados com a partida. No entanto, existe a saudade saudável, repleta de amor e o desejo de auxiliar os que ficaram. Neste caso, há a compreensão da brevidade da vida terrena e a certeza do reencontro futuro. Esse caso do livro aí do político, né, que desencarnou, eu não li, mas eu imagino que seja, assim, mostra muito essa questão do apego mesmo dele, que era um cargo importante, né, era da política, era uma pessoa famosa. Então, assim, aqui fala, né, sobre o atraso desse progresso. Então, imagina, quando a gente perde um ente querido, já é tão difícil, mas imagina uma pessoa que é pública, quando ela desencarna, né? Vamos pegar um exemplo daquela cantora Marília Mendonça, que caiu lá do avião, né, e morreu. E eu vi que, recente, parece que ela ganhou, assim, ficou em primeiro lugar do Spotify, que tocou mais vezes, não sei o quê. Então, assim, imagina como que não deve ser difícil dessa pessoa desligar desse mundo aqui, da fama, da música, né? É óbvio que os talentos que ela, né, por exemplo, ela tinha uma voz maravilhosa, né? Ela compunha muito bem. Esses talentos, ela foi embora com eles, né? Ela vai utilizar isso lá do outro lado. Mas imagina para essa pessoa se desprender dessa vida aqui. Deve ser muito mais difícil, principalmente porque imagina quantos fãs estão chorando, reclamando da partida, né? Então, se nós, que não somos famosos, a gente já atrapalha um ente querido e vice-versa, imagina se for um famoso, o tanto que não deve ser difícil. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu lembrei do Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, ele estava no auge naquela época, né? Foi. E muitos artistas, eles desencarnam no auge, né? Então, assim, eu imagino que deve ser muito difícil, assim, porque é muita energia, né, envolvida nisso, a pessoa está na fama. Muito apego ainda. Muito apego, às vezes, né? Porque a gente está aqui não é à toa, né, gente? A gente está aqui porque nós precisamos ainda evoluir, senão a gente ia estar em outro plano, né? Então, assim como nós, os famosos também têm os apegos deles, né? Então, assim, realmente não deve ser fácil, viu? E imagino que a espiritualidade, lembrando disso, não tinha pensado, né? Mas a espiritualidade deve ter um tempo, deve ter um trabalho danado para isolar eles, né, dessas vibrações, né? Porque senão a pessoa também como que fica, né? Desequilibrado. Recebendo aquele, né? Sim, demais, né? Muitas boas energias, mas muitas que são ruins, né? Das pessoas com muito pesar, né? Sim, Né?
Não deve ser fácil, viu? Tanto para o desencarnado quanto para a equipe espiritual que vai acolher aquele espírito, né? Sim. Assim como das mortes coletivas também não deve ser fácil, sim, né? verdade. Porque são várias pessoas morrendo ali, desencarnando ao mesmo tempo, então a equipe espiritual tem que ser maior, né? Sim, não deve ser fácil também, né? Verdade. Estar na pele do outro lado, ali recolhendo e cuidando, né? Eles não estão dormindo, né? Os desencarnados não estão dormindo, como diz o outro, né? É. Trabalhando. Trabalhando. E muito, né? Muito. Ainda leva a gente em sonho de certo para ajudar. Para ajudar, olha, é isso mesmo, é isso mesmo, exatamente. né? Porque em sonho a gente viaja, né? O nosso espírito ele sai do corpo, né? E aí ele vai para onde ele quiser. Então realmente durante o sono a gente trabalha e trabalha muito às vezes. Por isso que às vezes a gente reclama que assim, nossa, eu dormi a noite inteira e estou cansada. Como que eu estou cansada? Parece que eu nem dormi, né? Parece que eu passei a noite capinando um quintal, né? Gera essa sensação às vezes, mas a gente está trabalhando e a gente nem sempre se lembra, né? Na maioria das vezes a gente não se lembra, né? Sim. A próxima pergunta. Os espíritos sabem quando pensamos neles? Eles sentem, né? Eles recebem essa vibração. Segundo o Espiritismo, não há a morte, pelo menos não como a conhecemos popularmente, que ocorre a passagem do espírito para outro plano espiritual, no qual não carece da permanência do corpo físico. Logo, a vida continua e os desencarnados têm consciência disso. Isso significa que eles podem ter acesso, sim, aos nossos pensamentos, bem como pensar em nós. Inclusive, quando há dificuldade para lidar com o desencarne, o espírito pode ter problemas para seguir, uma vez que se apieda da angústia de quem ficou. E por isso, nós falamos aqui no começo de que nós precisamos cuidar do nosso coração. Por quê? Porque isso chega até os nossos entes, né? Então, o espírito, ele pode sim ter acesso, né, às vibrações que a gente está mandando, às orações que a gente está fazendo, né? Então, assim, imagina que você perdeu uma pessoa recente e essa pessoa tem acesso a você se lamentando que partiu, por que partiu, com revolta, né, com amargura daquilo, né? E o luto, gente, a gente tem que trabalhar isso, né? Nós somos seres humanos, então nós somos muito imperfeitos. É óbvio que nós vamos sofrer quando alguém desencarnar, né? Nós ainda somos egoístas. Às vezes a gente perde alguém que está muito doente, que assim, descansou, né? Como dizem popularmente, falam, não, fulano descansou, estava doente, já tinha 1 ano, 2, passou 10 anos na cama, né? E é isso, mas a gente não está preparado, a gente quer às vezes o ente aqui, mesmo doente, sofrendo, sentindo dor o tempo inteiro, vegetando na cama, a gente ainda prefere o ente desse jeito, né? Eu falo pelo meu pai, quando eu perdi meu pai, eu tinha tempo, 23 anos, aí ele morreu de câncer, né? Uns 3 anos? 23 anos. 23 anos. Nossa, na época assim, eu nem sabia, não conhecia nada de espiritismo, né? Nossa, eu era revoltadíssima, nossa, eu amaldiçoava, eu falava assim, tanto bem que a gente ia na rua, não fazendo nada, meu pai era um homem tão ativo, um homem tão, como é que uma doença acabou com ele assim, né? E eu era, nossa, eu queria, né? Eu era, nossa, né? Assim, a gente, aí assim, depois dele que eu comecei a conhecer, né? Aí quando eu comecei a conhecer isso, aí minha mãe faleceu, minha mãe tem 13 anos que ela faleceu. Foi totalmente diferente, assim, eu depois, assim, ela sofreu muito, eu também sofri muito, ter mãe, né, porque você sabe, né, perder mãe não é fácil, né, e a gente, assim, mas assim, eu me senti muito mais preparada, muito mais, né, assim, não com tanta revolta, com tanta coisa assim, né, e você tá falando, né, a gente, né, porque a gente sofre, gente, a gente é humano, a gente quer... Não é botão, né? Não. De liga e desliga quem dera fosse, né? Mas assim, e nós precisamos sofrer o luto, né? Porque senão a hora que a ficha cai é muito pior, né? Você cai de uma vez, né? Você é jogado no chão. Então você tem que viver o luto no momento que o luto está acontecendo. A pessoa está doente, está desencarnou, viveu o velório, né? Então assim, cada um trabalha esse luto de uma forma. E a doutrina, pelo visto, levou para você um respiro, assim, né? Uma aceitação, tanto que você diz que lidou melhor com o falecimento da sua mãe, né? Mas assim, não se apegue a que foi a doutrina.
De fato, a doutrina explica muitas coisas e ela nos dá um respiro, né? Mas quantas e quantas pessoas que eu mesmo conheço que são espíritas assim, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira, e perde alguém e fica muito revoltado, né? E principalmente quando é uma morte assim, de acidente, assassinato, né? Porque a forma como a pessoa desencarnou também já revolta, né? Imagina aquele caso, por exemplo, aquele rapaz que era de Uberlândia, foi viajar para São Paulo e faleceu lá, vocês viram? Acho que era 22 ou 23 anos, né? Muito jovem. Então, assim, imagina a família desse rapaz. Pensou, nossa, coitado, tirou férias, ia descansar, foi pra lá e pegou, né, uma bala perdida e desencarnou. É revoltante para a família, né? Mas a gente precisa trabalhar isso, né? Fazer muita oração, porque não é fácil. Até para o rapaz, né, que desencarnou, né? Próxima pergunta é: quem desencarna pode nos ver e ouvir? Claro. Se eles podem ter acesso até às coisas que nós pensamos às vezes, né? Imagina nos ver e nos ouvir. O que acontece após o desencarne é determinado pela vibração e mérito do indivíduo. Portanto, pode acontecer de ele ficar um tempo inconsciente para se recuperar, preso em zonas inferiores ou sem permissão ou condição de visitar os seus entes ainda encarnados. No entanto, com a devida permissão, os desencarnados devem nos ver e nos ouvir. Essa comunicação é bastante realizada em reuniões mediúnicas, porém o espírito pode visitar-nos quando for conveniente. Então, sempre que o espírito tem a permissão, ele pode nos visitar. E às vezes ele nos visita nos sonhos. Sim. Por quê? Porque é uma forma mais leve dele nos visitar, dele passar alguma mensagem, né? E assim, aí a gente acorda e às vezes não se recorda e fica com raiva. Nossa, mas se eu ia com a minha tia, agora eu não lembro, né? A gente fica com raiva de não lembrar, achando que é uma mensagem importante, né? Mas se nós não nos lembramos daquilo, é porque aquilo não é para nós naquele momento também. Nós não estamos preparados. Então o Espírito ele pode ter a permissão de entrar em contato, de visitar a gente e mandar alguma mensagem. Mas e nós? Será que a gente está preparado? Então tem que ser uma via de mão dupla. Os dois precisam estar preparados para aquilo. Porque imagina se fosse um contato de um assassinato, aí o desencarnado vem e fala assim, ó, meu assassinato tem 10 anos, até hoje a polícia não descobriu, não investigou nada, mas foi o Joãozinho que cometeu o assassinato. Imagina isso, como que não ia ser para aquela família, às vezes, mesmo que tenha passado 10 anos, né? Isso não seria bom. A família ia querer justiça, ia de novo instigar a revolta dentro daquela família, né? Então, assim, se nós vamos ter um contato com os desencarnados, nós precisamos estar preparados, né? E ele precisa ter uma permissão. E aí, é aonde entra que as pessoas não conseguem, às vezes, aceitar e compreender que o desencarnado não pode mandar psicografia ainda. Nossa, mas minha avó já faleceu tem 15 anos. E daí? Pode ter 100 anos e ela ainda pode não ter permissão para mandar uma carta para você, né? Porque também depende dela. Não é só de quem está aqui, né? Depende do outro lado também, né? Como podemos saber se o desencarnado está bem? Para saber se o desencarnado está bem, é preciso refletir sobre a sua jornada durante a encarnação. Se ele for um indivíduo bom, justo e caridoso, certamente estará bem, pois cada ser é direcionado ao plano espiritual compatível com a sua vibração. No entanto, existem maneiras de conseguir contato nos centros espíritas, participando das reuniões mediúnicas, mas vale ressaltar que essa comunicação só acontece se o seu resultado for benéfico ao progresso de ambos, que é o que a gente acabou de falar, né? Se for uma mensagem que vai me prejudicar, que eu vou retomar todo aquele sentimento de revolta, de amargura, né, de tristeza, o humor ficar deprimido, aquilo não vai ser bom para mim, vai me afetar, né? E aí vai saber quanto tempo que eu vou conseguir reerguer daquilo de novo, vou sair daquela energia densa novamente. Eu já estava bem, e aí consegui esse contato, né? E isso pode acontecer. E aqui fala sobre a gente refletir como foi a caminhada daquele ser aqui na Terra. Aí fala, certamente estará bem, se for uma pessoa boa.
Mas esse espírito ele pode estar bem, mas pode estar em um local ruim. Porque ele pode ir até ajudar. Então ele vai passar por um local ruim. Por quê? Porque do lado de lá a gente vai trabalhar também, vai estudar também. Então às vezes a gente vai estar num grau evolutivo que a gente vai ajudar muitos espíritos que estão em zonas com energias muito densas. Ele pode estar bem, mas ele pode estar trabalhando num local com energia pesada, difícil, né? E é o trabalho dele, né? E é muito genuíno um espírito que consegue isso. Sim. Porque, imagina, você pensa assim, vivi 80 anos na Terra, fui uma pessoa boa, agora tem que estar aqui. Né? Nesse lugar, desse jeito. Então, imagina que consciência que esse ser tem. Esse espírito é muito depende das bonito. encarnações passadas, eles falam. Como? Mas também não depende das outras encarnações que ele teve. Sim, tem todo isso. Então, às vezes ele foi bom hoje aqui nesse momento, mas lá ele tem umas dívidas que ele precisa. Que ainda não quitou, Então, né? começou a evolução. Às vezes é tanta dívida que foi embora com dívida ainda, né? Porque começou a evolução aqui, né? Ser uma pessoa boa, mas lá, né? Então ainda, né? Isso, Pode acontecer né? também, né? Pode acontecer, claro que sim, né? Porque quando nós desencarnamos, aí a gente tem uma consciência mais completa, né? Até de outras encarnações, outras oportunidades que nós tivemos, né? E assim, podemos também até encarnar em outros locais, né? Outros locais, acho que é um tema que eu até vou trazer aqui pra gente conversar depois, né? Sobre a vida em outros planetas, porque também é muito curioso isso, nós podemos encarnar, pode ser a nossa última oportunidade aqui na Terra, e a gente precisa ver como uma oportunidade mesmo, né? E a gente deixa muito as coisas para amanhã, para depois, porque a gente acha que vai viver 1000 anos, que a gente é eterno aqui, e não é. O nosso espírito é, mas a nossa oportunidade aqui na Terra não é eterna. Então, se meu planejamento é viver 80 anos, eu vou viver 80 anos e eu vou desencarnar, né? E aí, será que eu aproveitei os 80 anos que eu tive de oportunidade? Ou será que eu não consegui? Fiquei jogando para amanhã, não fiz o que eu precisava fazer? Porque a gente sabe muito bem o nosso dever de casa, né? A gente é muito consciente, principalmente a gente que estuda a doutrina. A gente sabe o que a gente tem que fazer, o que é o para casa, mas a gente faz? Nem sempre, né? Nem sempre. O espírito sempre aceita o desencarne? Não. É uma experiência muito particular para cada indivíduo e não há maneira exata de saber essa informação, a não ser que o espírito faça algum contato, seja no centro ou com conhecidos. É importante fazer orações e emanar boas energias de luz, né? Como a gente falou dos artistas, né? Às vezes a pessoa está no auge e ela desencarna. Será que esse espírito aceita tão facilmente assim, né? E mesmo quando ele é acolhido em uma casa espírita, né? Onde os médiuns conversam e orientam que ele desencarnou, né? Que ele pode ser ajudado, né? Será que de imediato já dá certo? Nem todos, né? Porque vai dar aceitação, né? Do espírito. E aí tem gente que de fato não aceita. E eu imagino que os artistas, esses que falecem bem no auge, deve ser assim, gente. Deve ser muito difícil mesmo, né? Mesmo se for uma pessoa que assim, tem conhecimento da doutrina, né? Talvez a pessoa trabalhou tantos anos ali para chegar onde está, a hora que chegou, desencarnou, né? Mas enquanto o espírito não aceita. Em reuniões mediúnicas, existem relatos de espíritos perdidos ou desinformados, que não estão cientes que desencarnaram. Quando isso acontece, os médiuns presentes nas reuniões buscam prestar esclarecimentos e ajudar esses espíritos a abrirem campo para serem auxiliados pelos espíritos amigos. Nem sempre há sucesso na primeira comunicação, porém muitos são ajudados nesses ambientes. Então, se esse espírito ele estiver com a mente aberta, né, receptivo, ele vai ser ajudado, ele vai ser acolhido. Mas muitos, realmente, eles não têm o conhecimento que ele desencarnou. Recente teve um caso de um espírito que se manifestou, da enchente mesmo do sul, né? Aí a pessoa falava assim que sabia que o resgate
estava na região que ela estava, mas que ela achava que eles não haveriam. Por quê? Porque eu não me recordo, a pessoa relatou que estava assim, debaixo de alguma coisa, tinha alguma coisa em cima do corpo dela, né? Não me recordo, assim, um telhado, debaixo do barco, um negócio assim. E aí foi orientado esse espírito, assim, né? Que ele desencarnou, né? Que a família espiritual estava ali para acolher, né? Aquele espírito. E esse espírito ele só chorava. Porque ele entendeu naquele momento ali que ele havia desencarnado, né? Porque até então ele estava falando assim, eu quero ajuda e eu acho que as pessoas não vão me ver onde eu estou. Né? Então imagina, que sufoco, né? E também tem aquela situação assim, em que a gente não pode falar. Isso. Porque você percebe ali na conversa que ele não tem condições de entender. E isso vai no tato do médium ali naquele momento. Isso. Né? Então, para não, como se diz assim, traumatizar ainda mais, né, aquele espírito, não pode ser falado assim diretamente, abertamente. Então, tem que utilizar outro tipo de palavra no diálogo com ele. Eu acho que esses médiuns que fazem esse tipo de atendimento não é fácil. É algo que assim, acho que eu nunca vou conseguir fazer um trabalho desse, porque eu acho que eu não conseguiria lidar com isso. Né? E eles relatam muitas coisas íntimas, né? Que aconteceu quando eles estavam encarnados. Então eu acho que eu não teria psicológico, eu acho que eu ia ficar chorando junto com o espírito ali, não ia ajudar em nada. Não, mas aí quando você sente que você não está dando conta ali, não está achando as palavras, você pede a equipe espiritual né? te auxiliar, dá uma luz aqui para conversar, porque senão o negócio não vai pra frente. E a gente precisa ouvir muito, a gente chama de intuição, né? Sim. Gente, isso existe. Eu mesmo, tem momentos que eu estou em alguma palestra, que eu levo um tema, e de repente eu começo a falar umas coisas que não tem a ver com o tema que eu levei, que foi preparado para aquela noite. Aí eu percebo, eu paro assim, nossa, mas por que eu estou falando de tal coisa? Mas as coisas vêm. É como se alguém que estivesse utilizando o meu corpo mesmo para falar, sabe? E aquilo, quando acontece desse jeito, muita gente me aborda e tal, sabe? Então, assim, parece que às vezes eu estava falando só para uma única pessoa que precisava ouvir aquilo, mas eu fui intuída a dizer aquilo naquele momento, mesmo que não era pertinente ao tema, né? Então, a gente precisa ouvir mais, né, a nossa intuição, né? Porque a espiritualidade, ela comunica com a gente, é porque a gente não dá atenção às vezes, né? Por que alguns espíritos não se comunicam? Nem todos os espíritos estão aptos a se comunicar e transmitir uma mensagem para os seus familiares, bem como não há um tempo determinado para que isso aconteça ou não. Contudo, é importante compreender que esse contato só acontece quando o objetivo é ajudar ambos em sua escala evolutiva, ou seja, se a comunicação puder reverberar um aumento do apego e mágoa, pode ser impedida para que não haja um sofrimento maior, o que nós já falamos aqui, né? E o que nós precisamos ficar de lição, além dessas nossas curiosidades que nós temos, né, sobre o plano espiritual, é que a vida continua, né? Nós, como espíritos, nós somos eternos, então a gente precisa trabalhar buscando a evolução dia após dia, mesmo que seja 1%, né? Porque isso significa que a gente já está crescendo, é mais um, né? A gente não pode pensar assim, menos um dia. As pessoas, por exemplo, vivem muito como se eu estou esperando a sexta-feira, que é o final de semana, que é de se divertir, que trabalha a semana inteira, né? E a gente não pode viver assim, porque a vida é todo dia, é segunda, é terça, é quarta, é todos os dias, e é uma oportunidade, né? Então, quando a gente... cada dia, né? Cada dia. Melhorar cada dia. E não deixar para amanhã na melhora. Viver aquele dia como se fosse único. Único. Exatamente. Porque pode ser. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? Sabe a espiritualidade. Exatamente. Então, nós não sabemos, e se for, né? E outra coisa que nós precisamos pensar é uma frase do Cortella, que fala: e se eu não existisse, que falta eu faria? Será que no meu desencarne, será que as pessoas vão lembrar de mim?
como, sei lá, Natasha, aquela menina ruiva, altona? Ou será que as pessoas vão lembrar de mim como uma pessoa boa? O que eu quero deixar? O que é meu legado, né? E nós precisamos trabalhar isso todo dia, porque nós influenciamos o nosso redor e o nosso redor também nos influencia, né? Vou falar uma experiência minha mesmo. Eu faço voluntariado, né? Tem muitos anos. E o meu papel no voluntariado é recolher as doações, separar, às vezes descartar o que às vezes vem alguma coisa assim que não dá para aproveitar, lavar, entregar. Então é isso, eu não participo de bazar, de alinhado, eu não participo de nada. O meu papel é só esse. Mas isso influencia tanta gente, a Marília que me conhece de perto sabe. As pessoas que eu vou conhecendo e que vai convivendo, começa, não, eu vou juntar garrafinha, porque a Natasha junta garrafinha. Não, eu vou juntar lacre de latinha, porque a Natasha junta lacre de latinha. Então, olha que influência bacana que eu levo para pessoas que convivem comigo, né? Mas eu também posso levar coisas negativas, porque eu sou imperfeita, né? Coisas que são ruins. Então, é isso que a gente precisa se policiar, né? Para que a gente possa influenciar as pessoas de uma forma positiva, né? E não negativa, né? Às vezes a gente está num dia com muito problema, está estressado, e a gente já chega no ambiente ali, falando alto, reclamando. Então, o que eu estou levando para aquele ambiente ali, né? E que a gente também não se culpe, porque a gente é ser humano, imperfeito, mas que a gente aprenda com os erros, porque aí a gente não fica repetindo aquilo, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque a vida continua e nós queremos deixar um bom legado, né? Deixar a nossa marca, né? Que é como se fosse um pedacinho da Natasha em cada canto. Porque quando a gente faz contato com as pessoas, é um pedacinho nosso que fica com aquela pessoa. Então, às vezes, você trabalha numa empresa ali, por exemplo, 10 anos. E você sai, as pessoas, não é todo mundo te conhece, você está ali tem 10 anos. Mas quando você sai daquela empresa, passa 10 anos depois, e alguém te encontra na rua e lembra de você, né, e fala, nossa, teve um episódio assim que aconteceu que foi tão bacana, você lembrou de mim no aniversário, né? Olha que coisa, passou 10 anos que você saiu da empresa, a pessoa lembra daquilo, uma coisa às vezes pequena que você fez. Então, como que nós estamos influenciando o nosso ambiente, né? E como que a gente está se deixando ser influenciado, né? Também. Eu trouxe reflexões para a gente levar para casa, além dessa que nós conversamos aqui agora, né? Que parceiros espirituais temos tido ao nosso lado devido às nossas atitudes e pensamentos? Que parceiros espirituais temos sido para os outros através de palavras e ações? Como estamos lidando com o próximo? Estamos fazendo a eles aquilo que gostaríamos que nos fizessem? Como estamos lidando com o rancor e com a mágoa? Estamos perdoando? Como amigos, temos emprestado o ombro para o choro de um irmão de jornada? Temos apaziguado corações? Estamos ajudando materialmente também a alguém? Como vai a nossa paciência e a tolerância? Temos praticado ambas? Precisamos policiar mais a nossa maledicência? Temos confortado alguém doente? Como temos lidado com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares? Sabemos como espíritas que o acaso não existe, e se renascemos naquela família, bom motivo há de haver. Quando fala da família, às vezes a gente vê pessoas que fazem muito mais pelos de fora, né? Pelos amigos, os vizinhos, do que pelos próprios familiares, né? Quem convive com a gente de perto é que conhece os nossos defeitos. As pessoas de fora não. Então, quem que conhece a gente verdadeiramente e tolera os nossos defeitos são os familiares, é o marido, é a mãe, é o pai, é o irmão, né? E como que a gente age com isso? Será que quando o irmão vem falar com a gente que a gente teve uma atitude ruim, como é que a gente reage? A gente se defende e ataca ou a gente escuta com sabedoria? Às vezes é difícil, né? A gente já escuta querendo atacar. A pessoa mal terminou, a gente já está pensando na resposta. A gente anda armado. Armado. É exatamente isso. Então é importante a gente refletir, né? Nessas reflexões aqui e principalmente nessa questão da família, porque geralmente temos muitos
problemas, né, familiares, né? E a gente precisa cuidar disso para a gente conseguir seguir o nosso caminho de evolução também, né? Vou finalizar com um trechinho do Livro dos Espíritos. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. É isso mesmo. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu gostaria só de dar um pitaco aí. Você falando sobre a vida aí, tem uma palestra do Divaldo que eu ouvi, né? E falei que, cara, é bem isso mesmo, né? Porque quem tem o conhecimento vive falando aí, né? Nas redes ou nas esquinas da rua aí, né? Não, vou aproveitar a vida que a gente só tem uma, né? Então, assim, aí o Divaldo lembra que é o seguinte: de fato, a gente, na verdade, de fato, temos só uma vida, porque a partir do momento que Deus nos criou, nós temos a vida. A nossa vida é eterna. Existência, sim, nós temos umas, duas, três e vai saber quantas, né? Eu por exemplo, que já tenho certeza que fui deportado, sei lá quantas eu tenho. Então, assim, a maioria de nós, né, somos deportados, porque da terráqueo mesmo são poucos. Poucos. Então, assim, quantas já tivemos de existências, né? Então, fica meio aprendizado, né? E que a gente esteja conseguindo cumprir, né, isso. Sim. Porque, igual você falou, daqui são poucos. Sim, são poucos. Né? Nós somos exilados para cá. A maioria Assim como podemos daqui ser exilados também para outro canto, né? Melhor ou pior. E lembrando assim, pra gente fica assim, nossa, eu fui deportado, nossa, eu sei que eu fui deportado. Gente, o Chico foi deportado. O Chico veio de Capela, né? E o Geraldinho Lemos fala isso. Né? Então, E olha aqui ser evoluído, né? Então, né? Pois é. Mas assim, só assim, curiosidade. Você, assim, não sei, né? Se é uma pergunta boa ou não, mas assim. Nenhuma pergunta é boa. Não, é verdade. Mas assim, curiosidade, assim, uma dúvida que eu tenho. Nós estamos aqui, né? Tentando conhecer, né, tentando viver um pouco melhor, mas com defeitos ainda. Se a gente passar por outra vida, será que se a gente já está um pouquinho melhor? Se a gente for para outro lado, a gente vai estar um pouco melhor, se precisar de a gente voltar, mas a gente vai estar um pouquinho melhor? Vai, porque tudo que a gente aprende é como se ficasse armazenado. Tudo em que você evolui, você não perde, né? Então, se você melhorou que seja 1% na sua existência de 80 anos, você vai estar 1% melhor. Então, é isso que a gente precisa pensar. Nada se perde. Né? Posso acrescentar um centavo? Posso acrescentar um Até centavo? R$10. Não, assim, eu vejo assim. Não, Rosana, eu vejo assim, né? O roteiro da nossa felicidade está no Evangelho de Jesus, né? Nosso mestre de amor e luz, né? Então, assim, eu, assim, como gosto de falar, um colega que compartilha conosco o aprendizado, né? Digo, lá Júlio, né? O Júlio está falando, né? O roteiro de Jesus está lá. Não julgueis a fim de não seres julgados. Então, assim, com rigor com que julgamos, somos julgados. Porque assim, não, mas Deus condena, Deus não faz isso que Deus condena, não faz isso que Deus condena, não. Quem nos condena nos liberta é a nossa própria consciência. Então, assim, quando você vê alguém fazendo errado lá, tá na notícia, lá só sai tragédia, morte, não sei o que, não sei o que. Então, assim, nossa, você tem que pagar, como é que faz isso? Tem que fazer isso, não sei o que. Oh, meu Deus, tem piedade desse irmão, é o equivocado, né? O político, a corrupção que está aí, ó. Oh, tem misericórdia desse irmão, coitado. Aí você vai, né? Será que a gente se policia, né? Porque a primeira coisa quando a gente vê, igual você falou das matérias, tomara que fique o resto da vida preso. Se fosse fora do país, tinha recebido prisão perpétua, pena de morte. É verdade. Né? A gente fala assim, geralmente, né? Então a gente tem que se policiar nas pequenas coisas, né? Do dia a dia. Sim. Nós somos ainda muito Você toma conta de nós, nos influencia e que nós ainda não dá conta de tanto que esse fica, porque dá abertura àqueles irmãozinhos. Então, na hora de sentir, que eu acho assim, né? Que eu já fui ali, participei, não sei se você já ouviu falar, Missionários do Amor, aí já fui ali no João de Ângeles, aí já vai conhecer de Boêmia, essas pessoas que vocês conhecem, né? Sim. Boêmia. Aí vim
vim de Luz e Caridade lá de Goiás e sempre frequentei. Aí gostei. E essa é a primeira vez que eu vim, que eu custei achar aqui. Porque eu fui procurando o pessoal, olhando no celular, aquela coisa para achar aqui. Parecendo que não é pra você vir, né? Isso, mas eu falei, eu vou conseguir. Se Deus quiser, a espiritualidade vai me levar lá. Estou precisando muito vir, né? Gosto demais do Centro Parecido. Leio o Evangelho na minha casa, todo dia tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos. E moro aí no Mansur. Eu tenho 4 anos que eu estou morando ali, eu vim de Santa Rosa, estou morando ali. Então eu preciso achar, eu preciso ir. Falava com a de Goiânia, quem vai passar aqui? A Neuzi falava, uma hora eu te levo, né? Aí eu vejo meu marido, que é esposa, esse é neto. Aí minha família são componentes, gostavam da família, são 6 netos e 3 filhos. E ele é meu marido. Aí nós casamos, quando nós fomos casar, assim, não, tirando um pouquinho aí, nós colocamos a aliança no Centro Luz e Caridade. Abriu o Evangelho e colocamos a aliança lá. E casou no civil. Entendeu? Foi lá em Goiás. Então eu sou conhecida há muito tempo. E mesmo assim, ainda é bastante na minha trajetória aqui. Estou errando. Não estou vendo que eu errando. Mas só que assim, quero melhorar. Igual assim, todo dia há oportunidade de policiar nossos pensamentos. Para nós não errarmos outra vez. E esquecer o passado, que vive de passado é só um museu, não é verdade? E assim, o importante é igual você falou, né? Eu sei que eu estou errando. Porque quando a gente não tem consciência, como é que você vai melhorar se você não sabe? Né? Então, quando a gente tem consciência, isso é bom, às vezes dói, né? Verdade, às vezes dói. Então, a gente vai ficar meio entalada ali, né? Mas é isso que faz a gente crescer, né? Que bom, né? Obrigada, né, por contribuir com a sua história aí. Que bom que você veio hoje, então. Pois é, eu vou vir sempre. Amém. Estava esperando só abrir e falei, de que dia que é? Aí eu vejo a Bruna falando que começa hoje. Aí na semana passada eu liguei para ele, o grupo inteiro. Aí estava lá perto, nasceu o grupo inteiro, coitado deles, né? Aí ele falou, é hoje não. Então tá, na semana que vem com certeza. Sexta-feira eu vou lá, se Deus quiser. E veio mesmo. Bom, achei que nós é muito bonito, muito mágico. E a Bruna está aqui pelo Instagram. Está aqui no. Pessoal, obrigada então, mil gratidão pela atenção e pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos, nossa, que bacana.